A seguir, Hora da Notícia. Estado ajuiza ação contra aumento dos salários de juízes, promotores e defensores públicos. Mais de 4.000 pessoas na lista de espera pela casa própria em Passo Fundo. Para falar sobre o problema habitacional, nosso convidado hoje é o secretário municipal, Paulo Caletti. E ainda, dirigir em Passo Fundo está mais tranquilo? Será? Olha, passear pela cidade, será que ficou mais fácil? Nós vamos mostrar como fica o movimento durante o mês de janeiro. Hoje é segunda-feira, é 21 de janeiro, é hora da notícia. Você deve ter percebido que Passo Fundo muda nessa época do ano. O movimento nas ruas diminui. E o motivo? Férias. Bom, e se para a rotina diária da cidade o deslocamento fica mais tranquilo, para o comércio é um período para inovar. Tem que ser bem criativo. Um campus completamente vazio. Assim é durante os meses de dezembro e janeiro na Universidade de Passo Fundo. Por aqui ficam só os funcionários, que também fazem a segurança dos prédios. Mas as férias dos estudantes não impactam só na universidade. Na cidade, o movimento também cai drasticamente nessa época do ano. É que muita gente viaja no verão e por isso tudo fica assim, com um volume bem menor de pessoas. Dá para atravessar a rua com tranquilidade e até sobram vagas de estacionamento. Os bancos dos canteiros ficam vazios por um tempo e até o trânsito fica mais livre. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a estimativa é que o movimento de carros nas ruas caia até 40%. E por isso o comércio sempre se prepara para essa época do ano. Para salvar o mês, o jeito é investir em promoções para queimar o estoque. É uma maneira de manter um mínimo de faturamento nesses meses de venda mais baixa, porque os compromissos continuam os mesmos, né? O aluguel continua o mesmo, a luz é o mesmo, o funcionário tem que pagar. É uma maneira de tu manter salvar o mês. Mas a diminuição do movimento não é exclusiva do comércio. Agora são entre 6 e 6h30 da tarde, considerado um dos horários de pico aqui do município. E a gente está aqui na frente de uma das paradas de ônibus mais populares, mais movimentadas de Passo Fundo. Isso nos mostra que o movimento de fato diminuiu muito. E não é à toa. As empresas de ônibus diminuem até 7% a sua frota, o que significa que o movimento pode cair até 25%. E nas ruas, todo mundo sente que a cidade está diferente. A redução foi grande, viu? Depois do Natal, mais ou menos foi metade, 50%, viu? Você vê até na noite que não tem muito movimento de pessoas. Os estabelecimentos de lazer também percebem a diferença. Para eles, a queda é maior entre o Natal até fevereiro. A primeira semana de janeiro que a gente observa uma queda um pouco maior. Aí após isso o movimento vai retornando aos poucos, né? E volta mesmo o movimento ao normal em março, com o retorno das faculdades, das aulas. É no final de fevereiro que voltam as aulas. O campus se enche novamente e tudo volta ao normal. E aí não restam dúvidas. A educação movimenta Passo Fundo. Olha, com mais de 100 ocupações entre áreas particulares e privadas e um cadastro com mais de 4.000 pessoas na lista de espera pela casa própria, o problema habitacional está entre os mais preocupantes para o município de Passo Fundo. Com a gente aqui no estúdio, o secretário municipal de Habitação, Paulo Caletti, que vai nos atualizar as informações a respeito desse assunto. Secretário, seja muito bem-vindo ao PFTV e a gente quer começar entendendo como o município de Passo Fundo chegou a essa lista com mais de 4.000 pessoas à espera da casa própria. Thaís, desde o ano de 2005, a Secretaria de Habitação possui um cadastro das famílias que pretendem ser contempladas com imóveis através de programas habitacionais. Então, este cadastro ele vem desde o ano de 2005,
Em janeiro de 2017, nós fizemos uma análise no cadastro e constatamos que ele já possuía muitos nomes em duplicidade, alguns nomes também de pessoas que figuravam neste cadastro também figuravam no cadastro do IPTU. Então, nós sentimos a necessidade de fazer uma revisão nesse cadastro. Começamos, então, fazendo uma revisão, excluindo os nomes em duplicidade desse cadastro. Naquela época em que nós começamos a revisão, o cadastro possuía cerca de 12.500 cadastrados. Então, excluímos os nomes em duplicidade, cruzamos o nosso cadastro com o cadastro do IPTU, encaminhamos correspondências também para aquelas famílias que haviam se cadastrado há muito tempo, mas que não mais tinham procurado a Secretaria para atualizar os seus dados. E com isso, nós conseguimos chegar a um número, no final do ano de 2018, a um número de cerca de 4.200 cadastros. É um número confiável, né? E tendo por norte este número, nós estamos buscando, junto ao governo federal, programas habitacionais para fazerem frente a este número, né? Ainda no ano passado, nós gestionamos junto ao governo federal pela liberação de recursos. Esses recursos, eles estão represados desde o início de 2013. Agora nós estamos aguardando as definições do novo governo federal para esta área do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, feita a limpeza no cadastro, se chegou então a esse número de 4.200 pessoas. Podemos acreditar que esse é o número que mais se aproxima da realidade do município. Ele não deve ser muito maior nem muito menor. Sim, nós acreditamos que sim, principalmente no que tange às famílias de baixa renda, né, Thais? É com este número que nós trabalhamos, né? A Secretaria já no ano passado tem desenvolvido alguns programas para aquela faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida, que é uma faixa que pega famílias com renda de R$ 1.400 até R$ 2.600, onde ela recebe um subsídio do governo federal. Então, quando nós verificamos que o governo federal não repassaria recursos para a faixa 1 do programa, que a origem desses recursos era o Orçamento Geral da União e a União não tinha esse recurso, nós tratamos de ir atrás do recurso da faixa seguinte, que captava na origem do FGTS. Esses recursos estavam disponíveis até novembro, porém em novembro a Caixa Econômica Federal anunciou que o saldo de recursos já havia se esgotado. Agora nós estamos aguardando nova liberação desses valores. Secretário, para a gente concluir aqui, nós temos a informação de que Passo Fundo tem quase 100 ocupações. Qual é o planejamento do município para regularizar essas áreas? Neste ano de 2019, nós haveremos de lançar mão de programas que a nova legislação federal chama de REURB, Regularização Fundiária Urbana. Nós pretendemos regularizar algumas ocupações consolidadas, onde as famílias certamente vão ter que pagar algum valor por esse imóvel, com uma grade de descontos, dependendo da faixa de renda da família. Então, pretendemos regularizar algumas ocupações consolidadas e em outras ocupações que não admitem regularização pela situação fática existente, por ser uma APP, por ser área de risco, nós estamos verificando alguns outros imóveis do município para fazer o reassentamento dessas famílias em outros locais. Destas 4.200 pessoas que hoje aguardam auxílio do município para uma moradia, qual é o percentual que está em ocupações? Nós acreditamos que em torno de 60% desse número esteja em ocupações, ali considerando aquelas famílias que residem na beira-trilho, né, onde só ali nós estamos falando de cerca de 1.400 famílias. Ocupações consolidadas, pode dar um exemplo de uma delas que
O senhor citou Nós agora temos há pouco. aqui a ocupação da estufa, que é uma área da estufa. Nós temos na Vitor Isler também, nós temos ocupação consolidada. Nós temos aqui no bairro São José, onde nós estamos num processo avançado já de regularização. São essas as que devem ter andamento por primeiro. Exato. Perfeito. Secretário, muitíssimo obrigada pelas informações. O Estado ajuizou uma ação contra o aumento dos salários de juízes, promotores e defensores públicos. Quem tem mais informações é a jornalista Zumara Colucci. Pois é, Thaís, ao ajuizar ações pedindo a suspensão imediata de atos administrativos do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, que determinam aí o aumento de 16,38% do subsídio de juízes, promotores e defensores, o governo do Estado também não vai fugir de um embate com o Poder Judiciário. Os atos administrativos impugnados, segundo o governo, também trariam repercussão no teto do funcionalismo estadual, que passaria de 30 mil para 35 mil, gerando um impacto anual estimado em 162 milhões de reais aos cofres do Estado. O efeito cascata decorre de liminares concedidas pelos Conselhos Nacional de Justiça e também do Ministério Público, que estenderam aos magistrados e membros do Ministério Público do Estado o aumento concedido aos ministros do STF, o que, por norma da Constituição, dependeria de lei aprovada pela Assembleia Legislativa para ter aplicação aos servidores estaduais. Ontem de manhã, o governador Eduardo Leite se reuniu com a bancada gaúcha em Porto Alegre. Também participaram o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e o governador de São Paulo, João Dória. Na ocasião, ele pediu apoio para as reformas urgentes que o país precisa e um olhar diferenciado para o Rio Grande do Sul, especialmente no caso do reajuste salarial. E agora vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. Em ações diferentes da Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, 9 dos 17 presos que fugiram do Presídio Regional de Passo Fundo na madrugada do último sábado já foram recapturados. 6 deles numa operação conjunta da Polícia Rodoviária e Brigada Militar neste fim de semana no município de Seberi. Uma resposta aí das forças policiais para esse caso que foi rumoroso no estado. Zumara, obrigada pelas informações. Uma boa semana para você também. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Depois do intervalo, a gente mostra uma das primeiras fazendas aqui do Rio Grande do Sul. É a Fazenda do Socorro, que fica em Vacaria. Nós já voltamos. A segunda começou com tempo seco e durante a semana a gente deve dar aí uma trégua para a chuva, mas as pancadas isoladas ainda devem aparecer amanhã e na quarta. A previsão do tempo para terça-feira é sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde tem pancadas de chuva, mínima de 16, máxima que chega a 32 graus. A quarta-feira também será quente em Passo Fundo, com pancadas de chuva durante todo o dia. Mínima de 19, máxima de 33 graus. Para você que está se preparando para o vestibular de inverno, a UPF já divulgou a data da prova. Vai ser no sábado, dia 8 de junho. No site oficial do vestibular, os candidatos podem acessar as provas dos últimos processos seletivos realizados aqui pela UPF. A 160 quilômetros de Passo Fundo tem uma fazenda que, acredite, foi uma sesmaria. Isso quer dizer que lá atrás, no tempo do Império, esta fazenda, assim como tantas espalhadas aqui pelo estado, era uma grande extensão de terra para o povoamento do Rio Grande do Sul. Bom, nossa equipe foi à Vacaria conhecer uma propriedade criada em 1770. A estância deu origem à cidade. E nós contamos essa história em 2 partes. Hoje você vai rever então a primeira reportagem que mostra a Casa Grande, o refeitório, a escola, o bebedouro, a arquitetura e a história da Fazenda do Socorro.
É aqui na Fazenda do Socorro, no município de Vacaria, no nordeste do estado, que está localizada uma das primeiras fazendas do Rio Grande do Sul e a estância que daria origem à cidade de Vacaria. A fazenda foi uma sesmaria, doação de extensas áreas de terras que eram cedidas pelo governo português, uma prática adotada pela coroa para povoar os campos de cima da serra. Que é a concessão de terra pública a particular que deseja tornar-se proprietário. Foi feito isso com a intenção então, de povoar as terras, né? E não só povoar, mas também fazer produzir. O Rio Grande do Sul não se entende se não for através das sesmarias. Se doar grandes extensões de terra era prática comum no início do século XVIII, aqui nos campos da Vacaria não poderia ser diferente. Esta era uma região fundamental para o desenvolvimento da coroa portuguesa no Brasil. No tempo do tropeirismo, 3 rotas eram os principais caminhos utilizados pelos tropeiros para comprar gado e mulas no transporte de pedras preciosas das Minas Gerais. E dos 3 caminhos, o principal, mais utilizado era esse, o caminho da Vacaria dos Pinhais, que saía de Cruz Alta, passava por Passo Fundo, Vacaria, até chegar em Sorocaba, em São Paulo. Eram mais de 1000 quilômetros e meses de viagem. Só se entende a inserção do Rio Grande do Sul no restante do território nacional através do tropeirismo, né? Então a economia regional aqui ela vai ter destaque em função desta vinculação com a economia do atual centro do país, né? Que na época era colônia ainda. E os tropeiros que passavam pela Vacaria, muitos paravam aqui. A Fazenda do Socorro era uma espécie de porto seguro para os homens viajantes. Era o local para carregar as energias para o restante da viagem. A fazenda foi uma sesmaria de 21.000 hectares e era apenas uma parte de 6 divisões realizadas pela coroa portuguesa para esta região. Quem recebeu estas terras foi José Campos de Brandemburgo. Seus descendentes passaram adiante a propriedade para a família de Marcos Torres Noronha, que aqui se instalou em 1903. O que vemos hoje da fazenda, com sua arquitetura colonial portuguesa, a geografia interna diferenciada, a riqueza dos detalhes decorativos, seus azulejos portugueses e a infraestrutura imponente de uma época rica na criação de gado e pecuária, dá uma ideia do que foi este lugar. Em 2006, a família da Ivete passou a administrar a fazenda. Vieram pelo cultivo da terra e acabaram conhecendo um pedaço da história do Rio Grande do Sul. Aos poucos a gente foi se aprendendo, né, e estudando e notícias. Aos poucos a gente foi entendendo o valor histórico que essa fazenda tem até hoje. Muitas pessoas ainda não conhecem, muitas pessoas que moram aqui em Vacaria mesmo também não conhecem. Então, como nós também não conhecíamos. Então, aí eu digo que é um lugar da paz, de cultura, tudo de bom. A fazenda conta com um refeitório onde abrigava os empregados. Por um tempo teve escravos, mas eles não ficavam nesse local, era em outro lugar. Com o tempo, a filha do segundo proprietário, Maria de Lourdes Noronha, passou a administrar a estância. Foi uma mulher à frente do seu tempo. Conseguiu fazer deste lugar, por um período, a primeira fazenda do estado a ter instalações completas para a fabricação de queijos, conserva de carne, além de implantação de pastagens, métodos de zootecnia, agricultura, fruticultura e construiu até uma escola para os filhos dos empregados. E a gente agradece muito a antiga dona também, que pela cultura dela, pela energia, pela capacidade dela, nos deixou um lugar maravilhoso, né? Deixando essa fazenda um lugar muito especial para nós. Esse ambiente que a gente está é de 1903, construção da segunda família que foi proprietária aqui da Fazenda do Socorro. E o mais legal é o seguinte, a gente passa esse ambiente e a gente volta no tempo. Olha só, vem comigo. Aqui é a construção de 1770 da primeira família que foi proprietária dessas terras. Era uma construção muito humilde, com paredes de barro, aí claro, foi melhorado, colocado madeira para revestir, mas esse local que você está vendo é exatamente como viveram os primeiros que vieram morar aqui na Fazenda do Socorro. A família dorme aqui neste ambiente onde há mais de 200 anos
dormiram os primeiros moradores. Este local hospedou Isabel Orleans de Bragança, bisneta de Dom Pedro II. E a casa é muito ampla. Sala com 2 ambientes, com lareira. Tem ainda este piano centenário. E a cozinha é separada da casa, com espaço para despensa, fogão a lenha e quarto dos empregados. A estrutura da fazenda conta ainda com este bebedouro, decorado nos moldes da arquitetura portuguesa. O monumento embeleza ainda mais a fazenda. Tivemos algumas visitas, né? Tanto dessas empresas, né, que produzem esses filmes. Então eles sempre nos procuram, estão visitando. Como aqui já nas proximidades também eles já acabaram fazendo novelas e filmes, né? Já passaram por aqui e já tem alguns princípios para futuramente. Na reportagem de amanhã, a gente mostra mais da Fazenda do Socorro, aí com destaque para a capela e o altar original trazido da Igreja do Rosário de Porto Alegre. Essas foram as informações de hoje. Lembrando que o Hora da Notícia tem 2 reprises à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30. Uma ótima semana para você.